Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa 8ª aula de Introdução ao Antigo Testamento 2. Já oramos, como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graças a paz. Boa noite, graças a paz. Com muita alegria que estamos aqui, dando início à nossa 8ª aula. Estamos tratando aqui sobre os profetas, em específico os profetas menores. Iniciamos na última aula sobre os profetas menores, falei sobre Amós e Oséias. Hoje vamos continuar falando sobre Obadias, Joel, Jonas e Miqueias. Pretendo fazer os 4 profetas. Mesmo sendo profetas pequenos, a riqueza dos textos deles são inenarráveis. Então a gente vai se divertir bastante aqui, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 2. Texto muito conhecido por nós, principalmente numa data específica do ano. E eu quero ler esse texto e quero abrir nossa aula com ele, tá bom? Lembrando para todos que as nossas aulas são gravadas, para que os irmãos possam reutilizar como bem desejarem, né? Principalmente vocês aqui que são os alunos da casa. Gravamos também porque essas aulas farão parte do currículo para os irmãos que estudarão em IAD. E também gravamos para abençoar o maior número de pessoas. Alunos, pastores, seminaristas, estudiosos, que queiram aprender sobre esses temas, sobre os módulos e principalmente sobre a Bíblia. E o meu desejo e a minha oração sempre é que Deus salve pessoas também por meio dessas aulas, tá bom? Então, um irmão ou uma irmã, leia aqui para nós, por gentileza, Miqueias 5:2. Vou ler aqui. Por favor. Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia. Lembraram do texto? Muito conhecido, não? Muito apreciado, principalmente quando lembramos do nascimento de Jesus, quando celebramos o culto de Natal. Então, esse texto aqui foi profetizado por Miqueias. Hoje a gente vai estudar. Vai ser o 4º livro que vamos estar aqui estudando, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Então, quero apenas apresentar mais uma vez aqui para vocês, né, a tabela pela qual gosto de mostrar sempre aqui no início da aula, que seria a tabela mencionando os reis e os profetas, mas de uma forma especial. Essa tabela criada pelo professor André Henke, ela é uma tabela cronológica dos reis e profetas. Eu gosto, né, de destacar principalmente que o material dos livros históricos, como conhecemos, né, Samuel, primeiro livro e segundo, Reis, primeiro livro e segundo, na realidade foram escritos por profetas, tá? Então não esqueçam disso. O Velho Testamento, o profeta está ali o tempo todo, trabalhando em sintonia com os sacerdotes, com os pastores, com os monarcas. Aliás, a Bíblia é a grande profecia de Deus para todos nós, tá bom? Então, aqui, só falando rapidamente, né, na última aula falamos de Amós e de Oséias. Hoje falaremos de Obadias, falaremos de Joel e falaremos de Jonas e também de Miqueias. Olha só os profetas aqui. Num período de 250 anos, tem grandes líderes, grandes pessoas aqui totalmente envolvidas
nesse ministério tão abençoado, né? Então, olha só que coisa linda. Olha só, a gente tem o profeta Elias, o profeta Eliseu na tribo do norte, temos Obadias, Joel, temos Jonas, temos Amós, Oséias, o profeta Isaías e o profeta Malaquias. Vamos por aqui uma média de quase de 250 anos, profetas de alto calibre que marcaram a história do povo de Deus no Velho Testamento. E um pouquinho depois a gente tem também mais uma leva. E podem ver que hoje a gente vai parar por aqui. Então a gente vai estar prosseguindo nas próximas aulas, trabalhando sobre aquilo que chamamos de profetas maiores e menores. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora trabalhar aqui em cima do material de Obadias. Eu quero compartilhar para vocês aqui um slide, né? Nós temos trabalhado sobre o material, que é o material no livro-texto do Archer Jr., como vocês sempre me ouvem falar, né? Que é o nosso livro-texto. Temos trabalhado também aqui no Rio e no Alto, e os slides são baseados no Stanley Ellis. E então a gente vai agora mergulhar no slide, e é claro, sempre fazendo uma ponte entre essas três obras, tá bom? Paz, Diegão. Graças a paz, pessoal. Então, meus irmãos, vamos lá. Olha só. Obadias. É difícil pregarmos sobre Obadias, mas depois dessa aula de hoje, vocês nunca mais se esquecerão de Obadias. Porque é uma aula, eu diria, que vai marcar o coração de vocês da maneira em que a gente vai estar trabalhando aqui, não tenho dúvida. Porque quando falamos assim, o profeta Obadias, né, a mensagem de Obadias, tá bom, é uma sentença contra Edom. Mas que tipo de sentença é? E aqui que vai entrar, eu diria, o grande destaque. O grande destaque vai se dar a partir daí, porque a gente vai aprender aqui com Obadias que Deus estava querendo curar essa relação de mais de 1000 anos de rancor, de ira, de ódio entre esses parentes, né? Porque vocês lembram que Edom, e eles nascem de Esaú, o irmão de Jacó, ambos filhos de Isaac. Ou seja, são povos parentes. Mas aí eu pergunto, parentesco aqui deu certo? Parentesco aqui foi meio tempestuoso? Parentesco aqui foi de que forma? Como que esses que iniciam esse povo e depois as suas demais gerações, como que eles se comportam, né? Então a gente vai aprender aqui agora com Obadias, tá bom? Beleza? Então, Diego, faça as honras para nós, filhote. Leia para nós aqui o primeiro slide. Por isso que eu falei há pouco, né, irmãos? Obadias é um livro que quase ninguém estuda, não é porque não seja relevante, mas é um livrinho pequeno, né? É um livro pequeno. Quem já pregou aqui sobre Obadias? Mas hoje, a partir de hoje, como eu disse, vocês não vão esquecer, tá bom? Então, vamos lá. Diego, por favor. O menor livro com o maior prólogo. Esaú, Edom, Monte Seir. Jacó, Israel, Monte Sião. Joia. Então, pode ler aqui também, Diego? Apenas 21 versículos de texto e mais de 1000 anos de rancor familiar. Opa, essa informação é importantíssima. Porque quando pegamos aqui sobre essa história, ela é muito interessante. São só 21 versículos. Lembram que no Novo Testamento temos um livro também, temos 2 livros muito pequenos. Quais são? O Novo Testamento? Isso. Filemão? Filemão. E Judas, outro também. E qual? Judas. Judas. Olha.
Também temos os escritos do apóstolo João, né? Mas como está ali em 1º, 2º e 3ª, 1º e 2º João, e 3º João e 1º e 2ª Pedro, então são pequenos, mas assim, com um capítulo temos de forma, como eu posso dizer, que a gente lembra, né? Um livro com um capítulo, é Filemão e Judas, né? Então, aqui também é um livro muito pequeno, que é o livro de Obadias. Então, vamos aqui. Vou mudar aqui para você. Pode ler para nós, Diego, por gentileza. Uma raiz de amargura no lar patriarcal. Isaac e Rebeca, o favoritismo parental. Isaac prefere Esaú, o caçador forte e impulsivo. Rebeca prefere Jacó, o astuto caseiro. O roubo da primogenitura, Gênesis 25 a 27. O engano humano substitui a escolha divina. A divisão de duas nações. Duas nações estão no teu ventre, o maior servirá ao menor. Uma escolha trágica, a independência, a sede de vingança dos descendentes de Esaú tornaram-se o símbolo e o orgulho humano em oposição à aliança divina. Essa síntese que o Ellison faz é muito legal, mostrando que a vingança entre eles, o ódio, o rancor, poderia ter sido estancado, mas não. Dá para ver que os descendentes de ambos continuaram lutando. E deixa eu fazer um parênteses, inclusive, aqui, tá, irmãos? Porque quando a gente hoje vai estudar eles aqui, parece que os nossos irmãos, né, que descendem aqui de Esaú, os edomitas, parece que eles eram inimigos de Israel e Israel também não era inimigos deles. E eu queria até fazer um comentário aqui, que é legal, eu acho que é bem pertinente, porque muitas vezes quando a gente pega outros povos, né, mesmo que descenderam de Abraão ou de Isaac, como é o caso, a gente acaba traçando uma linha que todo mundo era contra Israel, tá? Mas eu quero mostrar também que muitas vezes a maneira que Israel lidava com seus irmãos e compatriotas também não era tão fácil, tá? Vamos lá, vou melhorar aqui essa informação. Vocês vão se recordar que nos dias de Juízes, quase 2 tribos foram dizimadas, não é? Ou seja, briga entre eles. Então, percebam que a briga não é necessariamente contra outro povo. A briga também acontece entre eles, como foram nos dias de Juízes. Quase 2 tribos foram apagadas da história. Pela bondade de Deus, Deus não permitiu. Veio o Reino Unido, temos, depois do Reino Unido, temos o reino dividido. Pergunto, houve guerra entre os 2 reinos? Tribo do Norte, Israel, capital em Samaria, tribo do Sul, Judá, capital em Jerusalém? Teve brigas, rixas? Teve ou não teve? Sim. Vejamos nos dias de Davi, por exemplo. Quando Davi ali assume Hebrom, o descendente de Esaú lutou contra Davi. Houve guerra, Davi vence. Mas também depois, com a morte de Davi, os próprios filhos de Davi também tiveram brigas entre eles para ver quem seria o novo rei. E depois a gente vai ver que houve a divisão do reino e o próprio Salomão, ele agia com injustiça com Jeroboão. Então percebam, meus irmãos, que Deus levanta Jeroboão como um ato até mesmo mostrando uma punição a Salomão. Então, estou falando aqui de brigas entre eles, para vocês nunca se esquecerem que essas brigas sempre existiram, tá? Nunca foram tão declaradas porque eles eram a mesma nação que agora tinha se dividido. Mas, assim, eu estou mencionando isso para vocês verem que a relação de cada geração foi tempestuosa. Não pensem vocês que foi algo assim, não. Nós, judeus, nós, israelitas, não lutamos contra os nossos. Não, não é verdade. Tá bom? Só um último detalhe.
cai o cativeiro, cai com Samaria, né, a tribo do norte, com o cativeiro assírio, né? E aí surgem os samaritanos, e os samaritanos e os judeus vivem em paz? Tinha uma briga entre eles? Muita briga. E nos dias de Jesus? Era um amaldiçoando o outro, não era? Percebam, a gente tem que fazer aqui uma avaliação nua e crua, sem dourar a pílula, né? Percebam que Jesus, ele pôs os pontos finais na história, mostrando, não, a salvação vem dos judeus, vocês, infelizmente, se corromperam, mas há jeito para vocês. Vocês são os nossos meio-irmãos. Pode ver que o evangelho vem para os judeus, Jesus mesmo diz isso, que o evangelho veio para os judeus, dos judeus vai para todas as demais nações. Mas podem ver que até a ordem é Jerusalém, Judeia, Samaria, e aí depois as outras nações. Entenderam? Percebam que, mesmo depois da queda da tribo do norte e a queda da tribo do sul, a inimizade sempre existiu. Não estou querendo aqui justificar, né, fazer aqui uma defesa de quem está mais certo ou errado. O povo judeu sempre, na maioria das vezes, sofreu, mas nem sempre a gente tem que favorecer, no caso, como hoje nós estaremos trabalhando, por exemplo, que o povo de Deus acertou em tudo. Hoje a gente vai falar sobre o profeta Jonas. O profeta Jonas é um exemplo de soberba. Eu gosto de chamar que é o profeta rabugento. Não é? É o profeta vencedor e derrotado. Não é verdade? Porque ele faz uma obra lindíssima, mas com uma revolta profunda. Então, percebam, ele não tinha compaixão com os ímpios. Olha só, é bem enigmático isso, não? Se espera de um sacerdote, amor. Se espera de um profeta, amor. E Jonas queria que fogo caísse do céu e queima ele, Jesus, não é? Então, percebam, é bem interessante, né, irmãos? Então, aqui, ao avaliar esses 1000 anos, eu não quero dizer que Israel errou, tá, irmãos? Não, Edom errou muito mais, tá bom? Edom errou muito mais, mas a gente vai ver aqui que, historicamente, esse laço aqui foi um laço que teve muitas intrigas, né? Tá bom? Tudo bem? Agora, olha só, essa profecia nasce há muitos séculos antes, por exemplo, dos dias de Herodes. A gente vai ver que os herodianos são descendentes dos edomitas. Interessante, não? Olha aqui. Então, percebam, agora olha que curioso. Quem foi que praticou um infanticídio contra as crianças na história bíblica? Temos 2 personagens, pelo menos. O primeiro é Faraó e o segundo é Herodes. Agora, Herodes era parente e meio parente dos judeus, mas mata. Mas ele também era descendente de Edom. Percebam, os ranços, quando são mal resolvidos, podem se arrastar. E essa profecia é uma profecia que, querendo ou não, Deus estaria julgando Edom como de fato julgou. Tá bom? Então, vamos avaliar ela um pouco melhor, tá bom? Pastor, mas no caso, a rixa deles começou por conta do roubo da primogenitura? Então, na realidade, não foi só esse episódio. Esse episódio, logo depois, pode ver que Jacó, quando passa pela experiência de Peniel, Jacó e Esaú se acertam. Então, por isso que eu falei para vocês olharem a história, e não apenas o povo, mas olharem a história e tentarem olhar aquelas gerações. Entendeu, Diego? Porque eu acredito que as gerações ali de Jacó e de Esaú, nos próximos anos e décadas e até séculos, foi se apaziguando. Mas novas gerações se levantaram entre eles. Aí novas rupturas surgiram, que também não ocorreram ali a aproximação, a reconciliação, ou seja, as feridas
elas eram sanadas, mas depois eram abertas de novo, depois de 200, 300 anos. Entendeu, Diego? Então, muitas vezes você vê como que é importante, Diego, a gente realmente seguir o Evangelho da forma que o Evangelho nos ensina, não segundo a nossa visão. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Nós temos uma grande divisão na história, no cristianismo, que foi em 1054. A Igreja Católica do Oriente se separa da Igreja Católica do Ocidente. É chamado Grande Cisma. A gente estuda isso em teologia sistemática. 1054. Mas a grande separação aqui não tinha começado apenas em 1054. Alguns séculos antes, os católicos do Oriente tinham pegado os ídolos e tinham quebrados. Os católicos do Ocidente ficaram doidos. Né? E aí o que acontece? Eles tentam resolver, há uma influência política sobre eles, e depois, em 1054, por uma posição teológica, como a gente vai trabalhar isso em aula, em teologia sistemática, eles se dividem. Mas qual era o real motivo da separação? É político. Porque o Oriente, que com sede lá em Constantinopla, queria, vamos dizer assim, o seu pedaço do bolo. E Roma queria dominar sobre todos os cristãos espalhados. Então, para que você não se permita ser dominado pelo outro, o que você faz? Você arruma um motivo. E aí teve o cisma, assim chamado, né? E aí teve esse racha na Igreja Católica. Aí eu te pergunto, hoje, eles trabalham em união, os católicos ortodoxos gregos e os católicos romanos? Não, é uma aparente união. João Paulo II, alguns anos atrás, tentou uni-los de volta. E até hoje eles estão conversando. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, em uma das cruzadas, os católicos napolitanos vão e invadem Constantinopla e saqueiam Constantinopla. Ora, peraí, como pode? É uma cruzada cristão contra cristão? Foi isso que aconteceu. E algumas relíquias que os católicos ortodoxos tinham, eles pegaram, os católicos apostólicos romanos, e levaram essas relíquias, né, dos grandes pais da Igreja da Capadócia, levaram lá para Roma e não devolveram. E é uma briga de 1000 anos, irmãos, a gente está falando. Agora, depois com João Paulo II, e etc. e tal, aqui na virada do milênio, devolveram as relíquias. A Igreja Católica Apostólica Romana devolveu as relíquias para a Igreja do Oriente. Aí eu te pergunto, é tudo católico? É. E por que tem essa divisão? É por causa da religião em si? Não. É porque o ortodoxo grego ele está unido ao quê? Ao mundo russo e à fé dessa região do leste europeu. Entendeu? E o católico romano é ocidental. Percebam, irmãos, tem política na religião ou não? Tem. Estão entendendo como que as influências políticas muitas vezes atrapalham? Isso foi algo exclusivo nosso, do cristianismo, no caso, como cristão? Não. Até mesmo entre os judeus aconteceram algo parecido. Então, Diego, cada período sempre teve um agravante. Então, logo no início, Diego, houve aquele racha medonho, né? Tanto é que Esaú quis matar lá Jacó, e Jacó foge, porque Jacó sabia que estava devendo, né? E aí ele volta, e aí ele pede perdão. A princípio, durante aqueles séculos, houve paz. Mas depois do regresso, como a gente aprenderá aqui, quando o povo judeu estão regressando para a Terra Prometida, ali é o primeiro embate. Os edomitas poderiam ajudar, mas não ajudaram. Ou seja, sabe aquela questão? Um dia lá no passado vocês roubou de nós isso. Então agora a gente vai dar a devolutiva. Vamos lá, para eu finalizar esse longo comentário aqui. Hoje, o Irã é inimigo de Israel? Sim. Quem são os iranianos? Os persas. Os persas, há 2.500 anos, foram amigos de Israel? Sim. O grande imperador Ciro, que é considerado como aquele que cria os direitos humanos, né, o grande diplomata da história mundial,
ele vivia em paz e harmonia e ele favorecia, juntamente com os outros imperadores, ao povo judeu. Podem ver que nós temos uma rainha judia que ascende na Pérsia, que é Esther. Perceba que entre os persas tem sangue judeu, e muito sangue judeu, diga-se de passagem. Por outro lado, passam-se os anos, os séculos, e uma nova religião foi assumida pelos persas, que são a religião muçulmana, o Islã. Então, percebam, hoje eles são inimigos. Percebam, são o mesmo povo, a mesma etnia, mas gerações diferentes por causa de questões políticas ou, ora, por causa de questões religiosas. Percebam que cenário, que daria para a gente pintar um quadro assim? Falar, ó, um dia acontecerá isso? Seria muito improvável, mas a história da humanidade ela é viva, né? Ela vai acontecendo, tá bom? Então, explicou, Diego? A gente vai ver aqui um pouquinho o quadro, né? Então, leia para nós, Diego, por gentileza. A voz anônima no fogo cruzado. Esquerda, corrupção política. Rei Jeorão governa Judá 848 a.C. Assassina todos os seus irmãos ao assumir o trono. Direita, apostasia religiosa. A rainha Atalia, filha de Acabe e Jezabel, instaura o culto a Baal. Nome, Obadias, servo do Senhor. Um nome comum como Abdulá ou Onésimo. Identidade oculta. O profeta paga a si mesmo para que a mensagem de Deus brilhe. Abaixo, o preço. Elias profetiza contra Jeorão. O rei morre de uma terrível doença intestinal. Devido à iniquidade de Judá, Deus permite que Edom se rebele e que árabes e filisteus pilhem Jerusalém. Obadias recebe a sua visão logo após esse desastre. Então, percebam que essa é uma obra que nasce depois que Israel foi pilhado por uma invasão. Então, eles passam por um caos, né? A gente vê que há o rei Jeorão, que ascende, né, ao governo. Logo depois, Atalia, também, que é aquela outra rainha maldosa, a única rainha que acaba com todos os descendentes de Davi, só sobra Joás, aliás, e eles estão no meio de um caos, e o próprio profeta Elias profetiza, inclusive, é um dos únicos textos que Elias escreve uma carta e dá para Jeorão, e ele morre de uma forma trágica. Então, é nesse cenário caótico que agora Israel está fragilizado pelos problemas políticos, religiosos, espirituais, e aí há essa união entre árabes, filisteus e os edomitas, e eles entram em Jerusalém e acabam com Jerusalém. Por isso que a datação do livro acaba sendo um pouco confusa também, e há uma discussão, porque o que acontece, meus irmãos? A gente vai ver algo um pouco parecido nos dias do cativeiro babilônico. Logo depois que eles estão fracos, os outros povos ao redor vão lá e pegam o resto do que sobra. Ou seja, essas pilhagens aconteceram em alguns momentos na história, mas, assim, segundo a maioria dos estudiosos, eles classificam que o livro foi escrito nessa época. Nós não temos informações sobre o próprio Obadias, porque ele queria que a mensagem ficasse destacada. E como lemos aqui, a palavra Obadias significa o servo do Senhor. Ele queria que a mensagem do servo fosse o grande alvo a ser escutado e aprendido por todos. Obadias era um nome comum como Abdullah em hebraico, em árabe, ou Onésimo também no Novo Testamento, tá bom? Tá joia até aí? Então, continuando aqui. Pode ler para nós, Diego, por gentileza? O mistério da datação, o funil das 5 pilhagens. Como há pouco eu mostrei, aqui vai mostrar essas 5 pilhagens, e por isso que, assim, guardem isso, irmãos, os estudiosos ficam trabalhando entre essas duas datas, ó, elas seriam as mais prováveis, tá? 586, como eu mencionei, ou 845. Por outro lado, a maioria dos estudiosos vão falar e vão defender que a data é 845, porque se caso tivesse uma informação sobre a Babilônia, por exemplo,
ou a queda do templo, ou alguma outra coisa, aí eles falariam, não, realmente é depois da queda do templo. Mas essa é uma discussão. Então, leia para nós, Diego, por gentileza, a primeira. 926 a.C., pelo Egito, eliminado sem Edom. 790 a.C., por Israel, eliminado sem Edom. 597 a.C., por Babilônia, eliminado sem Edom. Deixa eu dar uma pausa e uma explicação aqui. Aqui foram situações que na história de Israel eles passaram por grandes problemas, e aqui houve pilhagens. O que é uma pilhagem, irmãos? Pilhagem nada mais é do que quando outro povo vai lá e saqueia. É como chamamos, né? Muitas vezes é o despojo, você vence. Só que o despojo é vencer pela batalha. A pilhagem já é mais... seria praticamente que vem um povo mais forte e já sai pegando tudo. O povo não tem nem muita defesa, nem reclama muito, porque sabe que vai morrer se não aceitar ser saqueado. Então, pilhagem é um saque, né? Mas isso acontecia na antiguidade. Podem ver que nos dias do juiz acontecia isso com muita frequência, né? Os inimigos do povo de Deus. E agora aqui, Diego, leia para nós. Doutor, uma dúvida aqui. No caso, isso daí aconteceu que nesse caso de ser saqueado. Era o Reino do Norte que aconteceu isso? Porque aqui não, tá aqui, nesse caso foi pelo próprio Israel, no caso, pelo Egito, aliás. Isso, aqui muitas vezes, um lutando contra o outro. Ah, entendi. Vocês lembram que nos dias de Acabe com Josafá, eles tentam fazer uma aliança. Mas tinham vezes que o rei do norte não estava em aliança com o reino do sul. Entendi. Então, assim, havia um certo desconforto, né? Pode ver que aqui, em 597, essa pilhagem foi por quem? Pela Babilônia. Tá bom? Pode ler aqui? 586 a.C., por Babilônia mais Edom. Avança. 845 a.C., por filisteus árabes mais Edom. Avança. Isso, então por isso que eu mencionei, né, sobre essa questão, tá bom? Pode ler para nós, Diego? 1. Posição no cânon. Colocado na primeira parte do cânon hebraico, indica antiguidade. 2. Nível de destruição. Obadia descreve uma pilhagem, não a destruição total e exílio, de 586 a.C. Citação posterior, Jeremias 49, do 7 ao 22. Cita Obadias quase integralmente 240 anos depois. E aqui é uma informação muito interessante, irmãos. Por exemplo, né, pilhagem é uma coisa, destruição é outra. Pode ver que quase todos os escritores pós-queda de Jerusalém e do templo, eles fazem menção de dar essa notícia sobre a ruína. Aqui, por exemplo, também no terceiro ponto, Jeremias 49 vai ser uma réplica praticamente da profecia de Obadias, e isso era muito pertinente ser feito. Por exemplo, irmãos, quando a gente lê Obadias, você vê que ele está tendo uma visão do Senhor. Já Jeremias cita simplesmente a maldição contra Edom. Pastor, então, por que Jeremias não deu o nome? Ele não quis dar o nome. Não sabemos o motivo. Quem sabe apenas para destacar o tom poético. O Espírito Santo guiou ele nessa direção. Por outro lado, o que a gente entende, irmãos? Que Jeremias, ele usou não só esse texto, mas quando nós pegamos, por exemplo, 1 e 2 Reis, podem ver que o texto de Reis fala assim, conforme os textos, conforme as crônicas, conforme os manuscritos reais. Pode ver que o escritor de Reis usou várias fontes. Por isso que nós acreditamos que é Jeremias. Então é bem típico de Jeremias isso. Agora, é claro, irmãos, nunca subestime. Isso era um trabalho com muito zelo, com muito esmero, mas é numa perspectiva profética, sendo guiado pelo Espírito Santo. Podem ver que o livro do próprio Jeremias e Lamentações,
tem dados históricos, mas tem o lado profético. Tem vezes que até a mesma composição do livro tem cortes, né? O Jeremias está falando numa certa época, de repente ele volta e fala numa outra época. Então, quer dizer, não tem uma ordem cronológica. O que está em destaque na vida de Jeremias são as profecias. Então, Jeremias ter citado Obadias, nenhum problema, tá bom? Tudo bem até aí? Deu para compreender? Então, por isso que e essa indicação aqui do cânon, quanto os 12 livros, irmãos, lembrando, né, quando pegamos a Bíblia, os 12 profetas menores, eles vêm sempre do mais velho ao mais novo, tá bom? Do mais velho ao mais novo. Porque lembrando que era colocado todos esses 12 livros em um rolo só, tá bom? Com exceção da versão Septuaginta, salvo engano, que tem um profeta, se eu não me engano, Joel, está invertido com Jonas ou coisa do tipo, tá? Mas fora disso, é do mais velho ao mais novo. E como é a tradição judaica que está em pauta, então a gente considera isso, tá bom? A irmã Sônia levantou a mão? Sim, pastor. Eu não entendi... Esse vermelho aí, no caso, 586, né? Qual é o significado desse avança? Seriam o que aconteceu depois, possivelmente, irmã. No sentido, eles trabalharam em sincronia, né? Por exemplo, Babilônia, junto com Edom, saqueou Jerusalém. Possivelmente foi isso que o autor quer dizer. Entendeu, irmã? O avanço é só como um acréscimo a mais, mas podem ter tido outras nações juntos? Podem, mas as principais que foram esses dois povos. Irmãos, em geopolítica, sempre foi assim, tá? Hoje, por exemplo, o mundo está dividido. E podem ver que os grandes líderes do mundo, eles ficam tentando ver com quem eles vão unir força. Lembram, irmãos? Os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, praticamente acabou o Japão. E depois o Japão vira o quê? Aliado americano. E ainda continua. Então percebam, por quê? Alguém que um dia no passado atacou, agora se torna um aliado. Porque, irmãos, muitas vezes geopolítica é assim. Você deixa de fazer aquilo que você prefere para se unir com o mais forte, porque vai ser melhor para a sua posteridade. Então aqui, com certeza, tiveram outros povos juntos, tá? Podem ver que em 845 temos os filisteus, os árabes e os edomitas. Irmãos, lembrando que árabes aqui são também o quê? São parentes dos edomitas, que são parentes dos israelitas. Entendeu? Quem eram os árabes, meus irmãos? Árabes são os descendentes de Ismael, não é? Que são filhos de Abraão. E quem são os edomitas? Os filhos de Esaú, né? Que era neto de Abraão. Ou seja, são primos. Atacando quem? Atacando os israelitas, que eram tudo parente. Mas, irmãos, esquece, porque é aquela questão que eu falei, irmãos. O que era melhor para aquele monarca? O que era melhor para aquele rei? Então, possivelmente o avanço é isso, tá, irmã? E posteriormente. Deve ser isso. Depois eu até pesquiso melhor no livro para ver se tem mais alguma outra informação. Tá bom? Tudo bem até aí? Mais alguma pergunta? Então, Diego, continua. Olha aqui, essa informação, é claro que aqui é um desenho criado aqui pelo Notebook LM, mas aqui dá uma base muito interessante, irmãos, da geografia dessa região, né, que era dos edomitas. Quando pegamos o mapa dos edomitas, nós notamos assim só uma região ali do lado um pouco abaixo ali do Mar Morto, toda aquela região para baixo, a leste, seria a região de Edom. Mas percebam, ali, quando realmente vamos estudar um pouco a geografia, havia montes e vales. Então, leia para nós, Diego, por gentileza. Stella. A geografia como base do orgulho. Rocha de Arenido.
cânions vermelhos naturais que funcionavam como muralhas intransponíveis. O Siq, um desfiladeiro estreito de quase 2 quilômetros, a única entrada principal, possível de ser invadido por exército em massa. Centro de caravanas, domínio das rotas comerciais em 4 direções. Planalto, verdejantes, pastos viçosos que garantiam a sobrevivência econômica isolada. O orgulho do teu coração te enganou, tu que habitas nas fendas das rochas. Obadias 1:3. Joia. Então, só para vocês terem uma noção, meus irmãos, quando a gente fala aqui, né, só para essa região, que é a região onde eles estavam, é uma região bem curiosa, porque quando a gente pensa assim, é uma região desértica, sim, tem muitos desertos ao redor, porque aquela parte sul de Israel, ela tem muito disso. Mas quando nós pensamos um pouco mais sobre essa questão geográfica e avaliamos ali essa região com um pouco mais de cuidado, a gente nota que essa era uma região que também tinha essa geografia que favorecia eles. Ou seja, o platô favorecia eles de que forma? De uma forma onde eles estavam protegidos contra os inimigos, porque não tinham muito acesso. Então, olha que interessante, né? A gente esquece desses detalhes, porque quando a gente pensa ali, indo para o sul, indo ali, né, para as regiões das cordilheiras do Sinai, a gente fala assim, não, ali era só deserto, ali não tinha nada. Não, havia. Então, tinha esses platôs, onde eles criavam os gado, né, os rebanhos, mas também tinha os vales, e nesses vales, automaticamente, quem desejasse entrar em Edom, tinha que passar por eles, porque não tinha como escalar um exército. Então, até mesmo a quantidade de soldados que passavam aqui, por exemplo, vamos imaginar 3.000 soldados, eles não conseguiam ir e entrar de uma vez, entravam dezenas por dezenas. Então, do pico das montanhas, geralmente, se jogavam pedras, se jogavam flechas, ou seja, você vencia o inimigo. Então, por isso que era um povo que também tinha como que se preservar dos inimigos. E acabavam, nas suas outras gerações, tendo esse viés mais orgulhoso, do que de independência. Nós não precisamos dos nossos primos israelitas, dos nossos parentes judeus. Eles vivem a vida deles e a gente vive a nossa. Entendeu? Algo um pouco parecido com isso. Depois leiam, meus irmãos, Sun Tzu, o livro A Arte da Guerra. No passado, irmãos, quem conhecia o campo, quem conhecia o terreno, quem conhecia os montes, os vales, ele sabia guerrear com mais propriedade, porque ele sempre se colocava de uma forma onde não ficava desfavorável ao seu exército. Sempre eles preferiam ficar nos altiplanos, nos picos das montanhas, porque muitas vezes bastava você jogar pedras para acabar com o seu inimigo. Muitas vezes você deixava eles entrar, fechavam um lugar e matavam todos eles, ou seja, você não tinha baixa. Então percebam que as gerações que foram criadas em Edom, elas acabavam sendo, vamos dizer assim, tinham já dentro do seu DNA esse lado de nós somos invencíveis, entendeu? Por isso que nas pilhagens contra o povo judeu, eles também não agiram com compaixão, eles foram alguém que foi sem compaixão, como vimos, né? Tá bom? Tudo bem até aí? O Pastor, conto então de eles duas moravam no alto? montanhas. Olha só, na profecia aqui de Obadias, ele vai fazer um paralelo entre os dois, Israel e também sobre Edom. Então, leia para nós, Diego, por gentileza. O conto de duas montanhas. Edom e Israel, o patriarca, Esaú, a força humana, Jacó, a escolha divina. O símbolo, Monte Seir, a fortaleza da rocha, Monte Sião, a cidade santa. O traço dominante, o orgulho arrogante e autossuficiência. O povo escolhido e dependente. A promessa, Edom, poder, terreno e temporário, Israel, promessa pactual e eterna. O destino final, Edom, destruição e assimilação em 70 depois de Cristo. Israel, restauração no dia do Senhor.
Aqui, esse gráfico mostra um pouco essas duas realidades antagônicas, né? Entre Edom e Israel. Tá bom, meus irmãos? Só para enriquecer, o livro, o texto mostra um pouco isso. Eu achei isso muito legal, né? Tá bom? Aqui, ó, um milênio de conflito implacável. Aqui é onde vem uma linha. Essa linha é interessante. Percebam que aquilo que começou de forma mal resolvida entre Esaú e Jacó se estende nos dias de Davi. Depois temos aqui outras ocasiões. Leia para nós, Diego. São vários cismas, tá bom? E o final de tudo vai se dar literalmente no ano 70 depois de Cristo, como a gente viu agora, né? Porque a destruição final de Edom se dá no ano 70 depois de Cristo, tá bom, meus irmãos? Ou seja, é uma profecia que durou praticamente quase 1000 anos para ser cumprida, né? 1000 não, mas 800 e poucos anos, tá bom? Ou 900 e poucos anos, aliás. Leia para nós, Diego, por gentileza. 1406 a.C. e Edom recusa a passagem a Israel rumo a Canaã, números 20. Ó, lembra que eu falei? Mesmo que Jacó e Esaú se acertaram, os descendentes de Esaú não quiseram saber dos primos. Não quiseram favorecer. Agora eu pergunto, eles tinham conhecimento de causa de que Deus tinha livrado Israel do Egito? Tinha. Olha o orgulho, olha o Monte Seir. Estão entendendo, meus irmãos? Né? Se eu posso ajudar, mas eu vou ajudar quem está precisando? Não. Que Deus abençoe ele sozinho. Ou seja, eles não agiram aqui com o mínimo do respeito. Porque, de fato, o que eles viam? Eles viam a Israel com muita indiferença. Eles deveriam aqui ter dado passagem. Por isso que os povos que não deu passagem... Irmãos, a gente está falando uma coisa vital. É passagem para você conquistar a tua terra. Eles não deram. Entendeu? Depois aqui também, leia para nós. 922 a.C., Davi conquista Edom militarmente. Aqui já foi uma conquista bélica. Num primeiro momento, pode até ter parecido que resolveu, mas ao longo dos séculos a gente vai ver que não, porque 130 anos depois, é aí o episódio que a gente está vendo praticamente agora. Leia para nós. 860 a.C., Edom ataca Judá, mas é destruído por seus próprios aliados após a oração do rei Josafá. Percebam que 130 anos depois, Edom ataca Judá novamente. Opa, mas Davi não tinha conquistado? Tinha, mas não foi uma conquista onde eles permitiram conviver em paz com os israelitas. Nos primeiros momentos, se emanciparam de novo, e agora, ao invés de ter uma convivência harmônica, tiveram uma convivência hostil, porque aí eles tentam atacar, mas Josafá busca a Deus, clama a Deus e vence os edomitas. É um texto muito interessante esse. E agora vem o grande episódio, né? Que é a citação do profeta Obadias. Então, leia para nós. 845 a.C., o momento de Obadias. Edom aproveita a fraqueza de Judá para ajudar na pilhagem de Jerusalém. Ou seja, esses judeus já estão esmagados, agora a gente vai lá e esmaga mais um pouco, entenderam? Percebam? Por isso que agora vem a profecia. Deus mostrando um julgamento a Edom pelo ato vil deles. Continua aqui para nós, irmão, por gentileza. 586 a.C., a grande traição. Edom ajuda a Babilônia a destruir Jerusalém de forma vingativa. Salmo 137. É daí onde nasce o Salmo 137, meus irmãos. Ou seja, Jerusalém já foi punida por Deus, ainda vem os edomitas e joga ainda uma pá de cal. Está entendendo? Percebam como o rancor, quando ele não é curado, ele pode se alastrar pelas outras gerações. Meus irmãos, só Deus pode mudar o coração, e é por isso que Deus nos põe como uma igreja. Percebam o quanto a gente tem que se emancipar da política, porque muitas vezes a gente mistura a fé com a política, e a gente nunca mais volta a conversar com o outro por causa de questões políticas. É por isso que a verdadeira fé no Deus de Israel, no Velho Testamento, e a verdadeira fé no Cristo ressurreto, é uma fé que não compactua com a política. Porque só Deus para nos curar desses ranços.
Porque senão, irmãos, a gente vai fazer nossas guerras santas e as nossas cruzadas, até mesmo na pós-modernidade. Estão entendendo? Aqui, 165 a.C., o que acontece aqui? Judas Macabeu toma Hebrom, nova capital edomita. Então, aqui é onde surge o livro de Macabeus. Aquele livro que é colocado depois pela Igreja Católica no cânon católico. Não para nós, protestantes e judeus. Mas percebam, é essa história. Então percebam que aqui, mais uma vez, é uma conquista. E aqui, em 126 a.C., João Hircano subjuga os edomitas, idumeus, e os força à circuncisão. aqui, olha só, em 126, há uma conversão obrigatória, meus irmãos. É daqui que nascem os idumeus, como nós estaremos aprendendo daqui a algumas semanas. Porque quando entrarmos em Introdução ao Novo Testamento 1, a gente vai falar um pouco da família herodiana. Quem era Herodes, irmãos? Herodes, ele era um edomita, ele era um idumeu, mas ele também tinha sangue judeu. Por quê? Porque João Hircano, aqui quando conquista Edom, obriga todos eles virarem judeus. Sabe? Ou você está convertido ou sua cabeça está decepada. Sabe algo mais ou menos do que aconteceu nas cruzadas? Ou você é convertido ou você está morto. Então, percebam. Por isso que Roma, quando nomeia Herodes, ele era um tipo de líder político misturado religioso. Ele tinha o favor de Roma, mas ele não tinha o apreço do povo, porque ele era um misturado, um judeu misturado. Entenderam agora o porquê Herodes manda matar as crianças? Porque, de fato, eram meios parentes dele, não eram inteiros. Pergunto, justifica o infanticídio de Herodes por qualquer motivo? Não, mas quando os magos vieram dizendo, onde está o rei dos judeus? E os sacerdotes disseram, ele nasce em Belém. Em outras palavras, estava dizendo para o grande rei Herodes, que tinha feito obras monumentais em Jerusalém. Irmãos, assim como Acabe foi um rei que teve muitas construções e edificações, o segundo depois de Acabe foi Herodes. Ele repagina o templo. Podem ver que o segundo templo agora recebe o nome de Templo de Herodes, ou o terceiro templo. Ele cria palácios, casas de veraneio. Por exemplo, em Jericó, ele criou uma casa de veraneio em Jericó. Em muitas outras regiões, ele era muito poderoso, mas ele não era amado pelos judeus, porque ele era um sangue misturado. Percebam? E aí, quando os judeus, os líderes, os escribas dizem, o rei nasceria em Belém, e os magos não voltam para avisá-lo, ele viu ali o quê? Uma ameaça ao seu reino. Podem ver que toda a família herodiana, nenhum foi favorável aos discípulos, aos apóstolos, todos foram inimigos, com exceção de um ou outro aqui que se converte, que até a Bíblia vai dar destaque para algumas mulheres que estavam na corte, algumas pessoas que eram parentes, mas são exceções. Quase todos eles sempre estavam ou se levantando contra os apóstolos ou profetas. Percebam, por quê? Porque eles eram edomitas, tá bom? Idumeus, né? Tá bom? O triplo pecado contra o sangue. Pastor, mas só para falar aqui, mas agora então faz sentido, porque entender que ele tem parentesco edomita, porque ele teve algumas atitudes, fez algumas coisas que tinha que conhecer a cultura para poder fazer, né? Ele não era tipo qualquer um, porque como ele era edomita, então ele tem a ideia aí de matar as crianças, porque ele já tinha ouvido, ele já conhecia a história, né? Seria mais ou menos isso, Diego, mas assim, por isso que eu falei no início dessa aula, Diego, que inclusive entre os reis de Israel, teve reis também, por exemplo, da tribo do norte, que foram assassinos, foram tirânicos, mataram crianças, mataram filhos, entendeu? Uhum. Aqui justifica um pouco mais. Aqui justifica um pouco mais, mas percebam que
Por que eu fiz aquele comentário logo no início da aula? Para a gente não estigmatizar, valorizando um povo em detrimento de outro. Porque muitas vezes você pode ser daquele povo, por exemplo, Diego, por exemplo, a Ruth era uma moabita, um povo amaldiçoado, mas ela entra na linhagem de Jesus. Por quê? Porque ela fez valer aquilo, entendeu? Então, isso é interessante na história. Você entende o que eu quero dizer? Ela era de um povo amaldiçoado, mas ela não se permitiu viver na maldição. Entendeu? Interessante, né? Mas é assim, sua linha de raciocínio não está errado, porque ele era inimigo, ele não queria o bem, queria o mal. Ponto final. Então, leia para nós, Diego, gentileza. O triplo pecado contra o sangue. O orgulho arrogante, a crença na sua própria sabedoria, sábios de Edom, e na invulnerabilidade física de Sela, quem nos derrubará? Insensibilidade e alegria maligna. Ficar do outro lado, assistindo passivamente e até aplaudindo enquanto o irmão gêmeo Judá era massacrado por estrangeiros. Violência ativa e oportunismo. Aproveitar o caos para pilhar riquezas de Israel e montar armadilhas nas encruzilhadas, para aprisionar os judeus fugitivos, entrando-os como escravos. Aqui, meus irmãos, só mostra para nós que, indiferente de qualquer coisa, a gente não pode ter esses sentimentos. Vamos aplicar aqui na nossa vida. Precisamos ser humildes, precisamos ter sensibilidade e precisamos ser proativos para o bem. Sempre para o bem, jamais para o mal. Vamos lá. Quantas são as vezes que uma igreja está tendo problema e a igreja que é mais próxima daquela igreja só fica torcendo para piorar para aquela outra igreja pegar os membros? O que é isso? Isso é um sentimento de edomita, meus irmãos. Isso não é de servo de Deus. Torcer para que o outro sucumbe, para que eu ganhe o prédio, compre barato. Isso é maligno. Como reino, entendeu? Percebam, sentimentos mundanos que podem ser úteis no mercado de trabalho, nas disputas de trabalho, mas jamais para a vida de um filho de Deus. Estão entendendo? Ou seja, o dom demonstra como não ser e como não agir, tá bom? E aqui, projeto arquitetônico da justiça, né? Aí vem a maldição sobre Edom. Leia para nós, Diego, por gentileza. A desolação de Edom, versículos 1 ao 14. Destruição total instigada pelo Senhor. Devastação e traição por seus próprios aliados. A vergonha eterna por sua violência contra Jacó. A restauração de Israel, versículos 15 a 21. O dia do Senhor, onde todas as nações serão julgadas. Justiça retributiva. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O reino. A Palestina inteira será devolvida a Israel, e o próprio Senhor reinará em Sião. Ou seja, meus irmãos, Deus pune aqueles que são soberbos, malignos, e Deus restaura aqueles que são fiéis. Ponto. Essa profecia demorou praticamente 900 e poucos anos, mas se cumpriu ipsis literis, com qualquer geração. Tá bom? Então, para a gente terminar aqui, o clima herodiano, Edom contra o Messias, né? Pode ler para nós, Diego, por favor? Clímax herodiano, Edom contra o Messias. No Novo Testamento, os edomitas são conhecidos como idumeus. A dinastia de Herodes era a encarnação final do orgulho de Esaú, agora governando fisicamente sobre Israel. Herodes, o Grande versus Jesus. O rei idumeu tenta assassinar o verdadeiro rei de Israel, massacrando os inocentes. Mateus, no capítulo 2. Herodes Antipas versus João Batista, Jesus. Assassina o precursor e humilha cruelmente a Jesus durante seu julgamento. Herodes Agripa I versus os apóstolos. Executa Tiago e tenta executar Pedro na tentativa de extinguir a igreja primitiva. Como eu mencionei, nós estaremos estudando muito sobre a família herodiana e o porquê eles recebem esse nome e vários outros detalhes, tá bom, meus irmãos? Mas olha só, aqui já dá uma prévia bem interessante, né? O efeito dominó da raiz da amargura. Hebreus 12, 15, menciona sobre a raiz da amargura. Meus irmãos, qual é a diferença de uma tristeza, de um pesar e de uma amargura? É simples. Se você foi traído,
Não tem como você ser traído e se sentir feliz. Se somos, de fato, emocionalmente saudáveis, numa traição choramos, nos revoltamos, gritamos, né? Temos as atitudes mais variadas dentro da perspectiva de dor. Qual é a diferença, né, da tristeza, do pesar e da amargura? Quando algo de mal te atinge, você chora, você se desespera, você pode até gritar, dependendo do tamanho da traição. Mas a amargura é você abraçar aquela tristeza e dizer, eu não solto dela nunca mais. E eu fico com ela até morrer. A tristeza abraçada e não liberada adoece, gerando sentimento de amargura. Porque na amargura você não quer justiça, na amargura você quer vingança. Na tristeza, você pode até esperar justiça. Sim, um bandido te rouba, você quer justiça. Dá um tiro no ente querido, você quer justiça. Você não vai querer dar abraço no bandido. Mas na amargura, que é a tristeza abraçada e não largada, você quer a vingança. E quem é que morre com a raiz de amargura? É quem vive na amargura. Pode ver que por isso que a Bíblia ela não nos impede a termos tristeza, mas ela nos orienta, nos dirige a não termos amargura. Ou seja, viva a vida e os seus efeitos sendo positivo ou negativo, de acordo com as circunstâncias, mas se libere daquilo, creia em Deus e entregue a Deus a justiça, a vingança e viva uma vida liberta. Porque senão, irmãos, quem adoece somos nós. A amargura, e hoje os especialistas sabem disso, e os médicos, um dos principais sintomas de câncer e tantos problemas no corpo humano é amargura, ressentimento, é culpa, tá bom? A ciência está dizendo isso, o que a Bíblia já falava há milhares de anos, tá bom? Então, leia para nós, Diego, por gentileza. Um aqui. Favoritismo doméstico. Pais, Isaac e Rebeca dividem o lar escolhendo favoritos. 2. Rivalidade fraterna. Esaú e Jacó trocam o amor fraterno pela sede e vantagem e vingança. 3. Guerra nacional. Duas nações inteiras, Edom e Israel, passam 1000 anos em derramamento de sangue contínuo. 4. Julgamento cósmico. O amor não curado. Não. O amargor. O amargor não curado resulta no extermínio total de Edom pela justiça final do Senhor. Uma advertência brutal do princípio de Tiago 3,5. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. O perigo eterno do rancor familiar não resolvido. Linda essa citação, não? Irmãos, eu poderia ter feito aqui o livro dos Edomitas em 10 a 15 minutos. Vamos gastar 1 hora. Mas por que eu fiz questão? A maldição de Edom pode nos parecer ser uma lição bem simples, mas o contexto do livro e a história que esse livro traz e aonde essa profecia permeia, diante desse contexto, nos leva ao quê? A olhar esse livro com essa premissa sobre questões mal resolvidas e relacionamentos truncados. Olha só, que interessante, não? Então, percebam como esse livro pode ser usado por nós. Como essas mensagens podem servir como ilustrações a um tema tão presente na nossa vida, que é a arte de saber perdoar, a arte de poder resolver, porque são 1000 anos de conflitos e guerras, que poderia ter sido resolvido logo lá no início, não é verdade? Tá bom? O destino final, assimilação e pó. 300 anos antes de Cristo. Perda da terra. Os árabes nabateus invadem e expulsam os edomitas de sua fortaleza inexpugnável, Silá. 70 anos depois de Cristo. O expurgo romano em sua última cartada. Os edomitas aliam-se aos romanos para arruinar Jerusalém. O fim. Após a queda de Jerusalém, os edomitas são incorporados à Arábia, pátria pelos
pátria pelos romanos. Eles desaparecem das páginas da história para sempre. Pode ler a Um última povo, frase? um povo dotado de força e sabedoria que vendeu seu direito de primogenitura. A cidade invulnerável caiu. O monte Sião permanece. Entenderam, meus irmãos? Olha que lição que é esse livro, não? Deixa eu só dar um detalhe, meus irmãos. O profeta Jeremias cita sobre um povo que era seminômade, que são os recabitas, que também era um povo tribal, moravam em tendas, tá bom? Percebam que era muito possível que os edomitas se unissem aos israelitas, mas eles escolheram a soberba, se refugiaram no seu monte. Aqui, ó, dá para a gente ver um pouco aonde era Edom, tá vendo? Aqui é o Mar Morto, tá vendo? Aqui o Rio Jordão, o Mar da Galileia. Aqui seria o Mar Mediterrâneo. Edom era essa região aqui, entendeu? Aqui está mostrando um pouco sobre esses últimos acontecimentos. Então, percebam, irmãos, que história forte, não? Tudo bem? Alguma pergunta? Pastor, esse céu lá que eles colocam aí seria o quê? Possivelmente é a cidade, né? A Ah, cidade. Possivelmente, Diego, eu preciso confirmar no livro, tá bom? São muitas informações, então, de repente, deve ter sido isso. Porque podem ver que aqui nos anos 300 a.C., os árabes já invadem. Então, é bem provável que daqui para cá, meus irmãos, que aqui já teve uma mistura muito grande, tá? Mas percebam que eles se mantiveram ainda, vamos dizer assim, não tão próximo dos judeus, né? Lembra aquela conversão obrigatória? Então, essas coisas que nos atrapalham, né, irmão? Jamais devemos ter esse tipo de atitude. Tá bom, meus irmãos? Terminamos aqui? Fechou? Pastor, Pois não. aquela imagem lá da geografia, eles moravam no alto, então, das montanhas? Então, porque essa região aqui, Beatriz, só para você ter uma ideia, né? Essa região todinha aqui, deixa eu até ver se eu consigo aumentar um pouco, não consigo aumentar. Agora, essa região, perto aqui do Mar Morto, você lembra que aqui, quando estudamos em geografia, é muito baixo, né? Então tem muitas montanhas aqui. Podem ver que Davi, quando ele se esconde aqui nessa região, perto do Mar Morto, em Gedi, era uma região, tinham muitas montanhas, cavernas, né? Então aqui também são planícies também, que tem bastante montanhas. Então, de repente, tem algumas montanhas e os vales. Era essa região de Edom. Porque quando a gente pensa, né, nessa região todinha, e vindo para cá, que é onde estão as cordilheiras do Sinai, tem muitas dessas depressões e vales, né? Entendeu? Então, por isso que é uma região montanhosa também. Toda essa região é repleta de montanhas, Beatriz, né? E vales, né? Tá bom? Tá bom, meus irmãos? Então, terminamos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Quem diria que alguns versículos daria tanto pano para manga, né? E 1000 anos de história, não? Forte essa mensagem, não, irmãos? Por isso que o profeta Jeremias também vai trabalhar em cima dessa profecia. Percebam, Jeremias está 240 anos depois de Obadias, possivelmente, se realmente for a data de Obadias aquela, e ele literalmente cita Obadias contra Edom, ou melhor, cita a profecia de Obadias contra Edom, mostrando, olha, Edom vai cair. Ou seja, é como se Deus estivesse dando uma mensagem, se arrependam. Algo que Deus fez muito parecido com Samaria. Samaria, se arrependa, senão vocês vão cair. E chegou o tempo que caiu. Ao mesmo tempo que fizeram os profetas com Judá. Judá, se arrependa, senão vocês vão cair. Percebam que as mensagens dos profetas seguem sempre na mesma linha, né? Tá bom? Então, vamos para o intervalo, meus irmãos. Pastor. Depois do intervalo é Joel e Jonas. Pastor, Né? rapidinho aqui. Essa rixa que aconteceu lá em Gênesis com Esaú e Jacó, ela poderia ter sido evitada, porque o que acontece? Quando eles nascem, tem a profecia, que o maior se virá o menor. Só que a gente vê durante a história que Jacó, ele engana Esaú para poder pegar o direito de primogenitura.
Só que a gente aprende também que Jacó amava um e Rebeca amava o outro. Será que o ensino que os pais passaram foi de uma forma errada? Não tenha Ou dúvida, aconteceu Fiote. por... Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ali a gente vê nitidamente um erro na família imenso. Fiote, eu tenho várias mensagens que uma hora eu até quero criar no Spotify e na minha página no YouTube, uma coletânea sobre Jacó. Jacó era um desviado de primeira qualidade, filho. Quando a gente pensa assim, me dá um bom desviado no Velho Testamento, desviado, não ímpio total, tá? E Caim foi ímpio total. Mas um desviado assim, com D maiúsculo, Jacó. Ele só faz atrapalhada. E pode ver, Diego, que quando ele foge para buscar abrigo entre os parentes dele, ele não era um garotão de 17 anos, que teve uma atitude impensada de pegar a bênção ali do seu irmão. Ele já era um ancião ali, ele já tinha mais de 50 anos. Quando ele volta em Peniel, Jacó possivelmente tinha mais de 70 anos. Ou seja, Jacó demorou 70 anos para se converter, filho. Agora eu te pergunto, você tem um irmão que já nasce debaixo de profecia, dizendo que ele vai ser o primogênito e que eu vou servir ele. Mas ele é um baita desviado. Isso gera harmonia? Só piora a situação. É ou não é? Jacó não precisava ter comprado a primogenitura, porque Deus já tinha dado para ele. Se dele ter comprado do irmão por um prato de lentilha, ali é uma lição ao reprovado Esaú. Mas, assim, ele não precisava ter trocado. Ele poderia ter dado um prato para o irmão. A primogenitura já era dele, a Bíblia já diz. Deus já escolhe ele no ventre. Não foi? E não tipo o papai, debaixo da tutela da mamãe. A mamãe, deixa eu fazer um adendo aqui, viu? Não era só Jacó que era um baita desviado. A mãe de Jacó também era uma baita desviada. Isaac é o crente piedoso dos patriarcas, tá? Podem ver que a Bíblia fala muito pouco de Isaac. E Isaac tem uma escorregada. Mas a Rebeca é uma desviada de mão cheia. Pode ver que ela favorece até a fuga do irmão, mente para o marido e favorece a mentira da bênção, indo lá e preparando o guisado. Ou seja, ela é cúmplice de tudo e não tem arrependimento nela. E quando ela quer dar uma proteção ao filho, o que ela faz? Ela conta uma mentira. Eu não quero que Jacó case-se, que nem Esaú casou com as mulheres daqui. Vamos mandar ele lá para os nossos parentes. Mas, na realidade, não era essa o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é o seguinte, Esaú estava querendo matar Jacó e ela ficou sabendo, e para evitar uma coisa pior, ela mandou embora, ou seja, cobertou e choraminga para Isaac, dizendo, olha, vamos fazer isso, Isaac. Irmão, sabe como que eu fico vendo Isaac, vendo essa história toda? Mais ou menos assim, Isaac vendo tudo isso, falando assim, Rebeca, tantos anos juntos, você não aprende, né? Tá entendendo? Tem que fazer. Jacó, você não aprende mesmo, né? Esaú, você já é meio desviado mesmo, mas eu esperava mais da mãe e do filho. Tá entendendo? Mas perceba, ele vai e fica mentindo. Depois que ele volta, ele tem que passar por uma experiência com Deus. Deus precisa ferir a perna dele, Deus precisa mudar a vida dele. E aí, o que eu gosto de ensinar é o seguinte, Diego, Deus muda o nome dele e Deus fere ele. Perceba, ele vivia como Jacó durante 70 anos, ereto. Agora ele anda mancando, mas o Jacó já não existe mais nele. Agora nasce o Israel. Deus precisou ferir ele na carne para ele se converter. E aí ele se converte. Só que o que acontece? Não sei como que foram depois desse fato. Será que houve harmonia genuína? Não houve? Fica uma incógnita. Por isso que eu disse, no primeiro momento, tudo bem, eles até se resolveram, mas as descendências deles ficaram com estigma, né? É o que nós entendemos. Entendeu, Diego? Porque depois a gente vê o mesmo rastro, né? As mesmas rixas.
Na primeira ocasião que eu posso fazer mal, eu faço. Eu posso dar passagem, não dou. Ou seja, dá para ver um rancor ali, né? Dá para ver que houve algumas coisas mal resolvidas. Tá bom? Né? Entendeu, Diego? Entendi, Padre, entendi. Disso, fugi muito Não, da entendi. sua pergunta. Né? Entendi. Então, assim, não dá para a gente saber de muita coisa. Uma coisa eu sei, Jacó era desviado, Esaú era um baita desviado. Pode ver que Hebreus fala isso. Nenhuma novidade. Mas é aquilo, a gente... deixa eu finalizar com essa fala. Meus irmãos, nós não precisamos pedir nenhuma ajudinha para o diabo para receber a bênção de Deus, entendeu? Se Deus disse, descansa. Ele vai cumprir a palavra dele na nossa vida. Quer ver o exemplo disso? Davi. Davi não foi eleito por Deus para ser o rei de Israel? Ele não deu ajudinha. Ele podia ter matado Saul, mas ele não fez. Por quê? Porque ele sabia esperar o tempo de Deus. O que Deus tem para nós, a gente não precisa da ajuda do diabo nem do pecado para ver a promessa de Deus se cumprir. Deus cumprirá a promessa dele na nossa vida, no tempo dele, da forma dele. A gente só tem que confiar, se consagrar e aguardar o livramento do Senhor. Tá bom? Então, terminamos aqui? E vamos para o livro do profeta Joel. Esse livro também é magnífico. Magnífico. Tá bom, meus Pastor, irmãos? Mais alguma pergunta? Então, no caso, os dois foram errados, tanto Jacó quanto Esaú. Fia, Jacó, pode ver que ele se converte aos 70 anos. Esses primeiros 70 anos, mesmo que ele tenha comprado ali a primogenitura como um espertalhão, não vamos entrar muito no mérito. Ele viu ali o irmão desprezando. Mas o que eu quero dizer é que a gente nota que, tirando a primogenitura que ele compra, a bênção ele trapaceia, a fuga ele trapaceia, e ele põe outros para trapacear com ele. Ele só vai aprender um pouquinho lá com Labão, porque agora com Labão ele colhe tudo que ele plantou, que agora o grande trapaceiro é trapaceado. E lá com Labão ele vai orar, vai pedir a misericórdia de Deus. Ou seja, não foi em Betel que ele se converte. Até em Betel ele foi um sem vergonha, com todo respeito à expressão. Ele disse para Deus, Deus, se o Senhor me abençoar, eu dizimo. Meu irmão, você está fugindo, sua cabeça está na guilhotina, você ainda está fazendo barganha com Deus. Então eu fico vendo Deus lá no céu dizendo, Jacó, Jacó, Jacó. E eu fico vendo Isaac nesse enredo todo, irmãos. Mais ou menos como aquele pai piedoso que ora e fala, filho, um dia você vai ter um encontro com o Eterno. Enquanto isso que você está plantando, você vai colher. É assim que a gente tem que ver a vida, viu, meus irmãos? Muitas vezes, até na igreja, viu? Deixa eu falar aqui. Muitas vezes tem um irmão lá na igreja que é o Jacózão, é o espertão, passa todo mundo. Não se preocupe, não. Deus vai trabalhar com ele. O Jacó vai dar trabalho até pra gente. Tem hora que o Jacó vai até trair a gente, vai mentir pra gente. Mas não se preocupe. Quem vai tratar do Jacó é Deus, tá bom? Olha aí, quanta lição deu Obadias, hein? Ai, meu Deus do céu. Tá bom, meus irmãos? Fechou? Fechou. Então vamos parar aqui, vamos para o intervalo. A gente volta já em instantes, tá bom? Tá bom.